a gente tem todas as ferramentas na mão. Eu falo muito que a tecnologia da rede é um negócio fantástico, né? O recurso que a gente tem, os recursos, o aplicativo, a tecnologia, o painel não trava, não dá problema. Quando trava é umas coisinhas bobinhas de 2, 3 minutos, 5 minutos, voltou já. No seu... Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Vistoria Cast. Meu nome é Aline Mendes, eu sou especialista em vistorias humanizadas e preventivas e apaixonada pelo mercado imobiliário e na conscientização dessa profissão em toda a sua jornada de locação. Esse aqui é um espaço seguro para você aprender sobre o mercado imobiliário e aqui eu vou trazer franqueados da rede Vistorias, eu vou trazer proprietário de imóveis, donos de imobiliárias, vistoriadores e, claro, a gente traz para vocês toda a transparência da rede Vistoria com relação à nossa tecnologia, é claro, que leva uma solução aí para a sua jornada de locação. E se você trabalha como vistoriador, ou é proprietário, inquilino, ou trabalha também na parte operacional da imobiliária, também esse conteúdo é para você. Então, sinta-se à vontade e eu já vou aqui apresentar o meu convidado, que é um convidado super especial. E esse é o episódio número 11 do Vistoria Cast. E hoje a gente recebe aqui um exemplo de liderança e gestão estratégica. Paulo Biroli Filho, ele é engenheiro civil, com mais de 20 anos de experiência em obras públicas. E há mais de 5 anos e meio, ele comanda com excelência 2 franquias da rede Vistorias, em São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. Um papo que promete abrir a cabeça de quem já tem ou deseja escalar aí a sua unidade, a sua franquia. E eu recebo aqui com muita honra o Paulinho. Paulinho, querido, muito obrigado pela tua presença. Muito feliz em ter você aqui no Vistoria Cast. Esse é o projeto da Rede Vistorias, né? Onde você faz parte de tudo isso, cresceu aqui a sua franquia, a sua unidade. E eu quero ouvir, né? E todo mundo quer ouvir também a tua história aí, como que tu cresceu lá na tua unidade. Obrigada mesmo pela tua participação. Eu que agradeço pelo convite, sempre um prazer. Sabe que eu gosto muito dos seus conteúdos, né? Sempre falo isso para você. Sim. E é um prazer a gente estar aqui sempre para somar e para poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Legal. Também. Gente, esse tema é gestão que gira. Como construir uma equipe e cultura em uma franquia da Rede Vistorias. Então, é um papo super legal que vai agregar aí conteúdo e vai agregar, com certeza, muita informação para os seus vistoriadores, para os funcionários e também quem pretende aí trabalhar com a Rede Vistorias lá na região do Paulinho. Mas, Paulinho, conta para nós, tu veio dessa carreira de engenharia, né, do setor público. E o que te motivou ali a empreender com a franquia da Rede Vistorias? Conta um pouquinho da tua história lá do início. Eu trabalhei 20 anos, né, nesse setor de fiscalização e gerenciamento de obras públicas. A gente tinha uma empresa, eu e meu pai, né? E meu pai era majoritário total. Na verdade, ele me deu, né? Os 10% que eu tinha, ele me deu. Pai é pai, né? Pai é pai. E meu pai decidiu por vender a empresa, estava cansado já, e eu também já estava um pouco cansado desse mercado de obras públicas, né? E aí a gente vendeu, eu ainda fiquei por 5 anos lá, porque eu era o responsável técnico perante o CREA, eu que assinava tudo, e por contrato eu tive que ficar 5 anos trabalhando lá ainda. E a hora que eu saí, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, porque eu tinha trabalhado só com isso, só nesse ramo, e eu não queria, porque o cara que comprou a empresa, ele não queria que eu saísse, ele queria que eu continuasse lá com ele. Claro. Mas eu não tava aguentando mais, né? E tipo assim, eu não tinha, vou sair da empresa que eu tava lá para ir para outra, igual, ia ser a mesma coisa, não ia mudar, né? Minha vida. E eu tava bem cansado já disso, né? E queria mudar a vida, só que eu não sabia o que eu ia fazer no outro dia. E eu tinha lá uma reserva financeira, tinha, né, toda a minha segurança e falei, vou atrás de uma franquia.
né? Vou atrás de franquia, que franquia a gente sabe que é um negócio consolidado. Pesquisei, vi tudo quanto é franquia que você pensar. Eu tava com um pré-contrato de uma franquia famosa aí de sapatos femininos. 3 lojas. Tava pronto já o pré-contrato. Quer dizer, ia mudar da água pro vinho, né? A coisa. Foi quando eu achei a Rede Vistorias. Falei, opa, pera aí, aqui. É aqui. Falei, é aqui que eu vou amarrar meu burrico, né? E assim, me identifiquei muito desde o começo. A gente começou 6 anos atrás, né? Tava começando a expansão das franquias, né? Ainda tinha poucos franqueados, né? Não tinha nenhuma franquia consolidada ainda, grande já, de sucesso, né? Brinco muito com o pessoal mais velho também que tá aí com a gente também, né? Que hoje eles têm com quem aprender. A gente na época não tinha, né? Nós tivemos que aprender as duras penas, né? Apanhando e tomando porrada. Eu lembro que a primeira vistoria, eu tinha um funcionário, que era um menino que tinha saído da empresa que era do meu pai também, tinha trabalhado comigo lá. E ele estava no 4º ano de arquitetura. Eu falei, vamos comigo, vamos. Aí ele veio e tal, não sei o que. A gente foi fazer um apartamento de 70 metros quadrados, mobiliado. A gente ficou o dia inteiro para fazer. Eu falei, ai, meu Deus, eu não vou ganhar dinheiro com isso, não vai dar certo e não sei o que. Mas não vamos desistir. Vamos lá e vamos enfrentar. Nossa, né? E de cara a gente já pegou o segundo cliente nosso, foi a maior imobiliária da cidade. Então, assim, aí veio uma bomba em cima, né? Porque aí era... Qual que era o desafio? Era estruturar para conseguir atender, né? E além de tudo, a dona dessa imobiliária é muito minha amiga. Então, tipo assim, ela falou, toma aqui que agora o problema é teu. Sim. Eu falei, mas como? Ela falou, se vira, tô te dando maior conta da cidade, você se vira para estruturar. Você tem 1 mês para deixar rodando a operação. Meu Deus. E aí foi, né? Ai, que legal, Paulinho. Show de bola. E assim, aqui a gente conversando contigo que tem essa experiência maior com a rede. E também eu tive outros convidados aqui que recém estão começando ou que não têm uma operação tão estruturada como a tua. E assim, como foi essa tua experiência na transição, né? Como tu falou, tu saiu lá das obras públicas para trabalhar com as vistorias. E como que tu faz para... Tu passou a liderar pessoas, né? Sim. Passar a liderar pessoas e gerir essa questão do operacional... E esse equilíbrio que a gente sabe, né? Que é ter vistoriadores para atender uma demanda, ou a gente não tem demanda e tem vistoriador, e aí tem aquele equilíbrio. Porque até então tu não tinha sido ainda líder de uma equipe, como gerenciar um negócio, como fazer tudo isso. Como que foi essa transição para ti, assim? Foi assim, aprendendo muita coisa a duras penas, né? Sim. Por exemplo, a primeira pessoa que eu tive que dispensar, a hora que a pessoa saiu e fechou a porta, eu comecei a chorar. Porque eu nunca tinha mandado ninguém embora. Entendeu? Hoje eu faço com a maior naturalidade, com a maior tranquilidade possível, né? Sim. Então, assim, é muito complicado porque é bem isso que você falou. Se você infla a equipe, só que você não tem clientes, né? Então, eu sempre procurei fazer meio que um meio termo, vai passo a passo, né? Entendi. A gente vai crescendo, estruturando. Eu deixo sempre como é que eu faço hoje, né? Lógico que a gente foi aprendendo isso, errava um pouco ali, errava lá e acho que a fórmula não é 100% certa, porque não tem uma receita para isso, né? Não tem uma receita, mas eu acho que dá um pouco certo, assim, que hoje eu deixo sempre, como a minha operação hoje, ela me permite ter um supervisor, eu elegi uma liderança, a minha melhor vistoriadora, a Bruna, eu trouxe ela para ser líder da equipe e passei para ela toda a parte operacional que eu fazia, né? Hoje me permite fazer isso, mas foi muito difícil, porque eu tinha que fazer o operacional, eu tinha que treinar os vistoriadores, então o segredo é trabalhar bastante, não tem outro jeito de fazer. Eu ficava até 2, 3 horas da manhã, conferindo vistorias, passando feedback para vistoriador novo, e depois no outro dia, às vezes 8 horas da manhã, eu tava fazendo uma vistoria. Né? E eu ia muito pra rua também. Sim. Vou até hoje. Se apertar, eu vou. Se apertar, eu passo a mão no celular e vou fazer vistoria também. Tá certo. Né? Então, assim, hoje
eu tenho a Bruna como um coringa, tem eu, que também posso ser um coringa, né? E eu procuro deixar a equipe sempre com alguém que tá novo, que tá começando, que faz 1 ou 2 novos ali, sempre ter alguém. O meu processo seletivo fica aberto sempre, eu não fecho o processo seletivo, ele tá sempre aberto. Você né? sempre precisando de gente. Sempre precisando de gente. Hoje eu fiz eu procurei conhecimento, né? Procurei conhecimento com quem tem capacidade de ensinar para isso. Tô fazendo uma mentoria e tudo mais, né? Então, assim, eu melhorei muito o meu processo seletivo. Muito. Como é que você faz hoje, Paulinho? A primeira coisa, eu aplico o teste DISC, né? Isso. E eu tenho uma pré-entrevista, né? Eu aplico o teste DISC, se deu influente dominante, igual eu falei lá no evento, né? Influente dominante, já corto na hora. Porque não adianta, eu sei porque eu sou assim. Eu vou fazer uma vistoria, se tiver alguém acompanhado, eu fico batendo papo e esqueço da vistoria, né? Já fiz isso várias vezes. Então eu vou filtrando, né? Nessas etapas. Aí eu tenho um pré-questionário, por exemplo, se a pessoa falar para mim que deseja ganhar mais do que 5 mil, também já corto. Porque não vai... Até ele chegar no 5 mil é uma jornada, igual você mesmo explicou lá pra gente. É uma jornada. O cara não vai ganhar 5 mil no segundo, no terceiro mês. Não vai. Para ele ganhar 5 mil, ele tem que chegar lá depois do 6º, 10º mês, que ele tiver muito bem. É um processo. Né? Então já corto também. E aí, dependendo das coisas, vou cortando. Aquela pergunta fatídica que eu falei lá do cocô do cachorro, entendeu? Faço essa pergunta. Mas é assim, a hora que eu ouvi, eu achei muito engraçado, mas eu fui digerindo essa questão dessa pergunta e é muito... Hoje em dia todo mundo se vitimiza demais, tudo é culpa do outro, né? A gente não tem culpa de nada, então a pessoa que responde, eu pisei no cocô do cachorro porque a culpa é minha, porque eu não estava prestando atenção no caminho que eu estava trilhando. É simples, é uma coisa simples. É a mesma coisa que o pessoal fala assim, eu sou honesto como uma grande vantagem. Não é vantagem nenhuma, ser honesto é obrigação. Não é um diferencial. Né? Não é diferencial, não é uma vantagem, é obrigação. Exato. E o mundo tá desse jeito hoje, então por isso que a gente tem que filtrar mesmo. Eu já em épocas de desespero, de contratar, de precisar de vistoriador, eu peguei gente que, assim, se você deixar, você vira assessor do teu vistoriador. Ele não quer fazer, não quer trabalhar e fica te dando bronca ainda por cima. Eu não vou mais do que 3 quilômetros da minha casa, não vou ali, não vou lá, não faço imóvel sujo, não faço isso, não faço aquilo. Você tem que virar assessor do cara. Né? Então, assim, com esse processo seletivo mais apurado, a hora que eu trago a pessoa, já chega uma pessoa de mais qualidade, que eu sei que vai ficar, que não vai embora, porque já passou por vários filtros, né? Até eu trazer para a entrevista, já passou por vários filtros. Então, eu deixo sempre assim, a equipe está sempre um pouquinho dimensionada, um pouquinho acima do que do volume que eu realmente tenho, né? Porque esses que estão começando, eles já sabem que eles não vão conseguir fazer grandes volumes, tudo mais, então eu tenho eu e a Bruna e mais os que estão começando, que a gente o gargalo da operação assim de quantidade de vistoria, se num dia dá mais do que muito fora da média, muito acima da média, a gente tem como suprir e como atender, né? Por conta disso. Legal. E aí sempre fica alguém assim, tipo, em stand-by? Aí tu tem uma demanda que seja sazonal, assim, a demanda grande num determinado período. Tu tem alguém assim, meio que tu pode contar de coringa. A Bruna e eu, né? Só aí já são só aí já são dois vistoriadores que conseguem produzir em alta performance, né? Tanto eu quanto ela. Então, por exemplo, assim, a gente consegue, se a gente precisar pegar e produzir 800, 1.000 metros quadrados num dia, a gente consegue, né? Eu fico morrendo depois, se eu tiver que ficar uma semana fazendo vistoria em alta performance, depois eu fico o fim de semana inteiro deitado na cama, quebrado, né? Gente, sabe que eu tava falando isso? Que assim, tava falando com o Yuri na outra entrevista, que assim, na época que eu fazia vistoria, eu fazia 5, 6 vistorias no dia e eu comecei a fazer vistoria, eu tinha 18 anos. Às vezes agora eu tô com 41, às vezes agora eu saio para fazer vistoria, tipo, eu saio, tudo bem, faço uma vistoria, porque hoje eu faço mais para testar o aplicativo da rede, né? Eu faço para
para não perder a prática ali também, e para mim trazer mais propriedade também para quem está aprendendo, porque para mim, para nós que estamos nesse ramo há algum tempo, as coisas parecem mais óbvias. Mas para quem está entrando, não é, e a gente precisa explicar desse jeito para eles. E eu já fico cansada, sabe? Me dá dor nas costas, o peso da idade já vai chegando. Total. E a vistoria é um serviço cansativo. Com certeza. Não é um serviço Isso é uma coisa que na entrevista, quando o candidato vem já para a entrevista comigo, eu já falo, eu quero deixar duas coisas muito bem claras. A primeira é que é um trabalho cansativo, você vai ficar em pé o dia todo, às vezes você vai pegar um imóvel que está mais sujo, que tem uma poeira, então é um trabalho fisicamente cansativo. Você tem que vai para lá, vai para cá, busca chave, devolve chave, corre, não sei o que, tal, né? A primeira é essa, e a segunda é que demora um tempo para se adaptar. Né? Não é um trabalho normal, né? O historiador não é um profissional que você busca no mercado e que você acha uma pessoa pronta já, que já trabalhou com vistorias. Você tem que formar, né? Você tem que formar a pessoa. Então eu falo, hoje eu até mudei, hoje eu dou um valor, uma garantia no primeiro mês, né? Para que a pessoa fique, porque já aconteceu várias vezes, porque aí você vai, treina, a pessoa faz o curso, tudo, não sei o quê. Aí ele já quer, hoje também o mundo tá assim, né? Todo mundo muito imediatista. Então a pessoa, ela já quer ganhar, né? Então eu dou um fixo no início, nos primeiros 30 dias eu garanto um fixo, um valor fixo, se ele não atingir uma meta, né? Então eu garanto um valor fixo, que é um valor legal, né? Não sei se pode falar. Pode, fica à vontade, faça isso. Não, eu garanto R$2.000, né? Que eu acho que dentro do ambiente de vistorias, do que ganha um vistoriador, é um valor legal. Eu deixo isso muito bem explicado. Lógico que eu garanto esses 2.000 desde que ele esteja disponível de segunda a sexta no horário comercial para fazer vistorias. Claro. Né? Não adianta eu falar garantia, aí o cara fala, terça eu não posso, quinta eu não posso, quarta tarde eu vou no médico, aí também não dá. Não dá. Né? Sim. E para que ele trabalhe tranquilo naqueles primeiros 30 dias, para ele realmente aprender a fazer. Porque senão ele faz a conta assim, eu saí da minha casa, porque no começo, né, você mesma falou lá, e eu também faço exatamente da forma que você falou, a gente coloca imóveis pequenos, né, para fazer apartamentinho de um quarto, salinha comercial, até o vistoriador ir se ambientando com aquilo, né, conhecendo o aplicativo, pegando mais prática na hora de fazer a vistoria. Então eu garanto esses 2.000. Legal. E aí a pessoa trabalha tranquila, né? Entendi. A pessoa trabalha tranquila, vai aprender, vai pegar o jeito rápido, né? E tu sabe, Paulinho, que assim, até para nós, eu fui entender isso depois com o tempo, sabe? Que o vistoriador tem esse período de maturação, sabe? De amadurecimento profissional. Sim. Porque aí tu falou uma coisa muito importante, assim, que quando tu entrou ali, falou, até eu brinco com aqueles que estão ali mais velhos, que a gente não teve quem nos ensinasse, a gente teve que aprender na prática. E foi o meu caso. Quando eu fiz vistoria em 2009, comecei a fazer 2008, por ali, eu também não tinha ninguém para me ensinar, eu fui aprendendo sozinha. Mas para mim entender hoje que precisa de um período de maturação, assim, que eu entendi assim, mas como assim ele não aprendeu ainda? Como assim ele não entendeu ainda se... Né? Eu já sei fazer, mas, poxa, como é que eu ia ensinar isso para ele e entender que ele precisava de 2 meses de prática para conseguir pegar a velocidade que a gente precisa e ter aquela demanda e ter aquela agilidade? Para mim também foi uma questão da gente também, nós, como a gente que agora fica mais nos bastidores, digamos assim, a gente entender que o cara tem esse período, esse processo, né? E esse acolhimento inicial do vistoriador que trabalha contigo, esse apoio financeiro, esse feedback também com relação às vistorias que ele fez, isso tudo é muito importante para o amadurecimento dele, né? Então, para ti também que quer ser vistoriador e está assistindo aqui esse episódio, entenda assim, é um processo que de fato você vai começar devagar, vai começar a fazer poucas vistorias, mas depois isso é muito produtivo para ti, né? Se tu te conectar até, inclusive, com uma franquia que vai te dar esse suporte, que dá esse apoio de treinamento, que é o como a Rede Vistorias faz, tenho certeza que tu vai te dar bem aí na profissão. E lá na região do Paulinho, com certeza, se tu tiver precisando de trabalho, procura aí o Paulinho. Pode procurar, depois ele vai deixar as redes sociais aqui, vai deixar
aqui o contato dele, Instagram, lá da unidade, para você entrar em contato também. E, Paulinho, muito legal isso, né, que tu faz ali com os vistoriadores. Eu, como sou totalmente a favor disso, porque o Humanizado e a Rede Vistorias é muito também disso, né, desse acolhimento, desse sentimento de pertencimento também do vistoriador, né? E o que tu busca hoje, né, num profissional que quer fazer parte do teu time, sabe? O que tu busca nele? Além, claro, tu faz o DISC, mas o que tu acha que ele precisa ter, assim, que seja um diferencial? Olha, aí eu volto um pouquinho naquilo que a gente já estava falando, né? Sim. Que por conta dos valores, como as pessoas estão hoje, né? Então, hoje, assim, eu busco a pessoa comprometida, que realmente precisa trabalhar, né? Você vê que precisa trabalhar. Alguns perfis a gente já exclui, né? Por exemplo, nada contra, mas eu não pego mais, por exemplo, profissional liberal que é fora da profissão, Sim. né? Eu tive recentemente, tive uma pessoa que acho que era nutricionista, não lembro se era nutricionista, o que era, mas tipo assim, tava usando ali de tapa-buraco. Tá. Fazer vistoria era só tapa-buraco, até ela arrumar alguma coisa na área dela. Aí ela foi embora, né? E tava fazendo as vistorias certinho, era muito bom vistoriador. Uhum. E tava fazendo tudo direitinho, só que a hora que arrumou, foi embora. Então, a gente tem que pensar num perfil de pessoa que vai dar uma alavancada na vida dela. Virar vistoriador da rede, ganhar um ganho legal que consegue ter aí, fazendo com alta performance, né? Uhum. Então eu procuro mais, assim, filtrar para esse tipo de pessoa, né? Eu não tenho problema em que, vai demorar um pouco mais para a gente ensinar, para a gente maturar essa pessoa ali como vistoriador, vistoriadora, mas eu não me preocupo com isso, sabe? Porque eu acho que o negócio e comprometimento, né? Responsabilidade, né? Hoje o mundo tá muito irresponsável, tá muito descomprometido, né? Então, é que nem eu falei, isso não é muita vantagem, é obrigação, gente. Você tá trabalhando, né? Eu vi um vídeo do Marcos Marques esses dias, que eu achei muito legal, e eu repassei para a equipe inteira, que fala que, pô, na minha camisa, na minha empresa, a pessoa que não veste a minha camisa, ele é sabotador. Eu não quero esse tipo de pessoa dentro da minha empresa. Se você não vai vestir a camisa, vai trabalhar comigo, e não vai vestir a camisa, não vai fazer as coisas com responsabilidade, do jeito que tem que ser feito, cai fora. Ele fala desse jeito. E assim, é um vídeo muito legal. E eu passei isso para a equipe. E é isso, sabe? A pessoa precisa ter responsabilidade, estar comprometido, fazer a coisa de uma forma séria, né? Eu vejo que tem muito serviço hoje fácil também, né? Assim, Sim. Muita coisa assim que o cara pode fazer. Ele vai entregar a encomenda do Mercado Livre, ele vai ser motorista de aplicativo, que antes não tinha essas profissões meio que concorrentes do vistoriador, que hoje a gente contrata, a Rede Vistorias, na sua maioria, contrata profissionais PJ, né? Que o cara teria, teoricamente, um horário livre, né? E tem um horário livre para executar o serviço. Então, a gente tem essas concorrências que eles querem os valores mais imediatos, né? Não querem muito esforço, querem ganhar bem. Sim. Então, assim, eles têm que entender que esse serviço de vistoria é um serviço que vai trazer é um serviço intelectual também. Além de ser um serviço, é cansativo e tudo mais, mas é um serviço que vai te abrir muitas oportunidades, né? Então, acho que precisa ter esse entendimento antes de tudo, né? É bem bacana. E quais as práticas ali, Paulinho, que tu adota para garantir que a equipe mantenha um padrão de qualidade nas vistorias, mesmo com esse crescimento na tua operação? Hoje a gente está fazendo um controle de qualidade, né? A gente tem um controle de qualidade, eu tenho pontuação, eu faço umas pontuações, né? E da mesma forma que eu dou premiação para os que têm mais qualidade, inclusive o teu ranking lá é um norte, né? Uhum. Todo vistoriador meu, por exemplo, que está em primeiro no trimestre, que ele ficar em primeiro lá no teu ranking, ele tem uma premiação de R$300. Isso. No trimestre. Isso. E o campeão do ano, eu vou dar R$1.000 no fim do ano. Olha, entendeu? Vou dar R$1.000 no final do ano. Então, assim, a gente usa também as penalidades. Porque se ele cometer uma penalidade grave também na vistoria, ele perde a premiação,
entendeu? Tá. Ele perde a premiação. Ah, sim. E assim, e aí, por exemplo, 5 penalidades, eu montei uma escala lá, né? 5 penalidades ele perde as premiações, e se ele tiver 10 penalidades, a gente volta ele para reciclagem de treinamento. Ah, né? E o que é essas penalidades? O que seria? Não executar os procedimentos assim padrões que são mais importantes, por exemplo, os vídeos dos testes hidráulicos, né? Eu tive um problema muito grande por conta de uma ducha higiênica de um registro não fechado que estourou, ficou vazando, o apartamento de alto padrão, o de baixo estava desocupado, vazou por debaixo, me deu um prejuízo na ordem de R$10.000 por conta de uma ducha que o vistoriador não fechou. Né? Então, do registrinho da ducha higiênica lá. Então, a gente tem esses procedimentos padrões aí que se não fizer é penalidade. O atraso superior a 15 minutos em vistoria com hora marcada, não justificado, né? Porque aí tem que se justificar comigo, entendeu? Tem que aí é tudo comigo. Tudo contigo, tudo sim. comigo. Vai te explicar lá com o Paulo. Isso. Eu sou o líder que eu acolho, mas também a hora que precisar puxar a orelha, eu puxo e bem puxado. Né? Eu só não sou mal educado, mas eu sou muito duro. Eu sou muito duro com isso, né? Então a gente faz esse controle de qualidade dessa forma, né? Já para ter as penalidades e as bonificações, a gente é obrigado a fazer o controle de qualidade. Eu pus dessa forma porque aí a gente não deixa o controle de qualidade de lado. Porque se eu tenho que medir as penalidades e tenho que medir as bonificações, a métrica para eu chegar nesses números, né, no que eu vou dar de bonificação ou o que eu vou tirar na penalidade é o controle de qualidade. Então eu me obrigo a fazer o controle de qualidade. Entendi. Isso aprendi na mentoria também. Legal. E o pessoal, tem gente que não gosta de coach, né? Eu tô amando. Transformou bastante coisa na minha vida, sabe? Que legal. E tu tá fazendo mentoria em qual área, assim? O que é que você tá especializado? Tudo. É uma mentoria que mexe com tudo. Tudo. E para tu lidar com pessoas? Financeiro, gestão de pessoas, até autoconhecimento, tudo. A gente teve uma imersão que era só sobre nós. Só sobre você se conhecer, que lado que tá ruim da tua vida, o que tá bom, como é que tá a família, saúde, tudo. Gente, inclusive, eu tô cumprindo um desafio lá da mentoria agora. Eu tenho que emagrecer 8 quilos até o dia 26 de junho e voltar pra academia. Fazer 18 anos que eu não fazia exercício. Entendeu? Então, e eu descobri isso, sim. São algumas coisas que você sabe, que tá ali na tua cara, só que você acaba não fazendo, você vai deixando, e a hora que você vê, passou 18 anos. E eu tava ali sem fazer exercício, sem cuidar de mim, do meu corpo, né? Eu tô já com 50 anos, e daqui 10 anos, e daqui 15, daqui 20, né? Se eu não fizer alguma coisa agora, se eu não der uma mexida agora, lá na frente eu vou ter a consequência, né? E isso é lição para tudo, não é só para minha saúde, é para tudo que você vai fazer na vida, né? Você tem que ter os cuidados, né? Tal. Então, para mim tá sendo assim, transformador, tá sendo muito legal. Cara, isso é muito legal, porque assim, eu acho que quando a gente se cuida, quando a gente resolve investir tanto na saúde, quanto também na mente, assim, né, nosso desenvolvimento intelectual e procurar ajuda, isso reflete na equipe. Sim, com certeza, com certeza. Eu vejo que tem unidades que têm vistoriadores que são desengajados, aí tu vê o gestor, não que seja a culpa, mas carrega junto. É uma cultura que vai junto, né, com vistoriadores. A gente implantamos cultura na empresa, não tinha. Eu tinha trabalhado com isso lá na empresa do meu pai, por conta da ISO, quando a gente foi tirar certificação da ISO 9000, tudo, trabalhamos tinha que montar a cultura da empresa e tal, mas para mim ficou lá no passado isso aí. Nunca mais tinha visto. Agora eu implantei a cultura dentro da empresa, né? Então tem lá o que fazemos, por que fazemos, né? O que nos motiva a levantar da cama todo dia cedo. Então tem o que não toleramos, né? Então é isso. A gente tem lá, por exemplo, o que a gente não tolera? A gente não tolera vitimismo, a gente não tolera falta de responsabilidade, entendeu? Então tem lá, hoje lá no escritório, tem todos os quadrinhos lá da cultura. Fiz um evento de implantação da cultura. Coisa simples, fiz um café, chamei a galera, tudo, expliquei para eles o que era cultura, tal, fizemos quadrinho, colocamos lá no coisa, a gente dá uma reforçada direto assim nas reuniões, a gente reforça a cultura. Quando a pessoa vai entrar, eu passo a cultura também e falo, isso aqui você tem que viver aqui dentro desse jeito. Se não
Se tem alguma coisa aqui que você não concorda, você já não precisa nem ficar. Na entrevista eu tenho sido bem duro também. Não, mas na entrevista eu puxo, eu acolho, mas eu sou duro ao mesmo tempo. Né? Não dá para florear muito também. Não dá. Se a gente floreia na entrevista, assim, não, porque o historiador vai te abrir portas, vai te dar oportunidades, e a gente falar só esse lado que existe, mas se a gente ficar só esse lado e a gente negligenciar a outra parte, que é a parte difícil, que é a parte do amadurecimento, que é a parte da responsabilidade de cumprir o horário, etc., a gente acaba tendo mais rotatividade. E acredito eu que teus historiadores são historiadores, mas já estão há um tempo contigo. Hoje está mais ou menos meio a meio a equipe, né? Tá. Tem lá metade que já está bastante tempo e tem a metade que entrou agora, né? Porque a gente teve uma debandada que nunca aconteceu, né? Começo do ano aí, acho que eu cheguei a comentar contigo também, a gente ficou sem 6 historiadores de uma vez. Né? Tem alguma razão assim específica? Não, eu vejo que em janeiro sempre sai alguém. Por conta de ser época que é férias, o pessoal vai, não, vou ficar um mês inteiro viajando, né? Não sei onde arruma dinheiro, porque não tá trabalhando, não tá ganhando quase nada e vai ficar o mês inteiro. Gente, eu queria também saber a receita disso, porque eu me mato de trabalhar, a gente tem alta performance lá e, pô, nossa, eu fazia 5 anos que eu não tirava férias, eu fui agora com os meus filhos pra praia em dezembro, né? Mas é isso, a gente sabe que tem sempre essa coisa, né? E aí e a gente teve essa saída em massa aí, que foi uma coisa totalmente atípica e eu quase fiquei louco, né? Fiquei 2 meses na rua fazendo vistoria de novo, até agora que a gente conseguiu. Você vê um negócio que aconteceu em uma semana, levei 90 dias para arrumar a casa, né? Agora que tá redondo de novo. Legal. Não, e é bem bacana assim também, porque a gente fala aqui sobre os vistoriadores, sobre esse cuidado que tu tem com eles lá e também no cuidado com os teus clientes também, assim, né? Porque eles não têm como sentir na pele isso, né? Se deu uma debandada dos vistoriadores, a gente tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito, é isso. O que eu tive que fazer? Janeiro, todas, 100% das vistorias que chegavam particular, alguém chamava no WhatsApp, eu ligava, eu quero uma vistoria particular. Não consigo te atender, não consigo. A gente recusou todas. Entendi. Para cumprir com as imobiliárias, com os parceiros que estão ali com a gente todo dia, toda hora, né? Para cumprir com eles. Então, foi assim, perdemos de ganhar dinheiro? Perdemos. Mas estava ali em dia com os parceiros, né? Com os clientes. Porque assume um compromisso, né? Assume-se um compromisso. Sim, não pode deixar, né? Não pode deixar. Claro que não. Não pode deixar. E legal, assim, ó, que essa autonomia ali, né? Como que tu enxerga o equilíbrio entre a tua autonomia como dono da operação e o modelo de franquia com diretrizes padrão a seguir? Então, assim, a Rede Vistorias, né? A gente tem uma franqueadora aqui em Florianópolis, e tem as franquias. Aí tem um padrão, né, de vistoria, até mesmo por conta do aplicativo e tudo mais. E como que tu segue esse modelo padrão, assim, né? Tu segue um modelo, tu recua ou tu abre ali para as imobiliárias fazer do jeito que eles precisam? Como que tu faz essa... Olha, no começo, né, porque a gente precisava captar clientes, né? Sim. E eu cheguei em São José do Rio Preto para fazer, tem uma empresa lá, tem um concorrente lá que dominava 100% o mercado, né? Então, assim, para trazer os clientes, a gente fazia muito trabalho de alfaiate. Você faz cada imobiliária do seu jeito e tal, e aos poucos eu fui padronizando. Então, eu fui fazendo uma transição aos poucos e colocando todo mundo dentro do padrão, né? Então, hoje a gente está caminhando para isso. Agora, um segundo passo, até uma ideia que eu tô para te falar, vou falar aqui de primeira mão, já vou te pegar vou te pegar de surpresa aqui, que é assim, a gente estava pensando, eu e a Bruna lá, em fazer fichas educativas e colocar numa nuvem, por exemplo, fazer uns vídeos curtos, como fazer, como não fazer uma ficha de cada item, por exemplo, a janela, como é que eu vistorio uma janela, entendeu? Uma porta, como que eu vistorio uma porta, o que é importante marcar, o que não é importante marcar, né? Porque, por exemplo, o aplicativo, ele tem muito recurso, então, uma coisa que eu falo muito para eles, por exemplo, tudo que é
que tem um só, não precisa colocar a quantidade de um. Você está perdendo tempo. Sim. Entendeu? Né? Uma porta que é uma porta só e que tem uma folha só. Não precisa colocar folhas nem quantidade Quer dizer, 2 itens que ele já não precisou preencher. Exato. E ele está ganhando tempo com aquilo. Isso. Só que é difícil, eu sei, tá tudo no automático dentro da minha cabeça. Sim. Só que é muito difícil você passar isso para o vistoriador e ele já pegar isso de cara. Então, tendo essas fichas, fica dentro de uma nuvem, ele pode consultar a qualquer hora, entendeu? Entendi. Então, eu acho que isso pode ser uma coisa da gente se pensar em estender de uma forma geral para a rede. De repente, ter isso dentro do SUTS, entendeu? Sim. E o vistoriador poder acessar. E aí você vai fazendo as revisões, conforme as coisas vão mudando, né? Isso. As coisas vão mudando, você vai fazendo as revisões, vai revisando as fichas, tudo, e instaurar processos, né? Isso foi outra coisa que a mentoria me ensinou. Tá. Você tem que instaurar processos dentro da empresa, né? Então, a gente começou a colocar os processos, estamos fazendo aos poucos também, porque é um negócio trabalhoso, é uma coisa que dá bastante trabalho fazer, você tem que parar, montar tudo, não sei o quê. E o dia a dia, você sabe que é pesado, né? Mas é isso. Então, a gente hoje eu procuro seguir bastante. Lógico que a gente não consegue seguir tudo, porque cada lugar é um lugar, cada um tem um modelo de gestão na cabeça, né? Mas eu procuro seguir e padronizar cada vez mais, porque você ganha tempo fazendo isso, né? Tendo um padrão, você ganha tempo. Sim, né? Porque cria o hábito, né? Isso. Lógico, né? Que tem algumas coisas, por exemplo, você vê, anteontem a gente falando lá sobre as vistorias de saída, né? Como é que faz o agendamento, o Ricardo faz de um jeito, o Juliano faz mais ou menos parecido, eu faço de uma forma totalmente diferente. Sim. Mas dá certo, os dois modelos dão certo. Isso. Então não tem uma receita que é só aquela receita, né? Não. E dá certo. Então, assim, mas eu procuro seguir bastante o padrão da rede, né? Lógico que a gente está dentro de uma franquia, a gente tem que ir no padrão, né? E se tiver alguma coisa que eu discorde muito, eu vou procurar também conversar com quem for de direito, ou com o Stênio, ou com você, ou com quem quer que seja, entendeu? A gente vai... Eu não tenho nada assim que hoje, nossa, eu discordo totalmente disso, da forma que é feito na rede. Não tem nada assim que eu possa falar com mais relevância. Por isso que a gente gosta de seguir bem o padrão também. E tu faz a parte comercial lá também da franquia? Faço. Mas assim, a minha parte comercial até hoje foi muito orgânico o meu crescimento em São José do Rio Preto, né? Eu preciso mais em Ribeirão, porque como em São José do Rio Preto, como eu sou de lá, eu tenho muito relacionamento, tenho muito amigo, conheço muita gente, né? Então é fácil. Você chegar Porque assim, às vezes eu tento uma imobiliária, aí ninguém me atende. Só que aí eu vvou fuçar, eu vou saber quem que é o dono daquela imobiliária, eu entro no Facebook dele, no Instagram dele, eu já vejo que tem tal. Aí eu vou saber quem que é, aí eu chego, eu fiquei aquele amigo, eu vejo que não sei o que, você conhece? Eu conheço, mas quem tem amizade mesmo com ele é tal. Aí às vezes o cara te dá essa deixa. Aí eu falo, não, vou falar pra ele te receber. Aí você consegue uma reunião, entendeu? Entendi. Porque o mais difícil é conseguir a reunião. Exato. Que é aquele trabalho que a Luísa faz muito bem feito, né? Fez um trabalho excelente pra gente lá em Ribeirão Preto. Então, o mais difícil é isso, né? E o comercial meu em Rio Preto, ele foi muito orgânico, porque de cara a gente já foi o segundo cliente, foi a maior imobiliária da cidade, e isso virou uma vitrine. Virou uma vitrine, querendo ou não, né? Então, o pessoal vem muito. E aí você vai crescendo, estruturando e vai indo, né? Paulinho, muito legal, Paulinho, assim, as coisas que você faz lá. E claro, né, para quem não sabe, o Paulinho, ele é um dos melhores, assim, não digo melhores, assim, porque todos são bons, né, todos os franqueados, seja no início da sua caminhada ou, né, se já estão há algum tempo, mas o Paulinho é o que mais produz, né, eu acho que dentro da rede Vistorias. E é muito bacana porque quando a gente coloca energia, essência, né, dentro da operação, isso se torna não fácil, mas muito mais leve, né? Sim. Quando tu tem essa postura de ser um cara íntegro, transparente, que isso faz parte da tua natureza e tu leva isso para a equipe, é a tua cultura. Sim. Né? Muito isso. Legal, Paulinho. Obrigada mesmo pela tua participação aqui, mas vamos fazer mais algumas coisas, não vamos terminar ainda. Vamos lá. Paulinho, que conselho tu daria para quem está começando uma franquia e quer escalar assim com consistência, mantendo uma cultura viva? O que tu falaria hoje para alguém que quer ter uma franquia? Olha, muita gente me liga,
né? Até o Rodrigo tava falando para mim ontem lá, você tá bravo, você deve me xingar lá, ficar bravo, que eu mando todo mundo te ligar. Eu falo muito pelo contrário. Eles me ligam, as pessoas que querem comprar a franquia, eu fico 2 horas no telefone, eu quase não gosto de conversar, né? E eu gosto muito de gente. Eu gosto de gente. Tá. Eu adoro conversar e adoro gente. Tem hora, tem dia que eu tô passando no caixa do supermercado, eu fico ali 10 minutos batendo papo com a caixa do mercado. Maravilhoso, né? Então, assim, o que eu falo para quem quer começar e quer escalar? Eu acho assim, você tem que... eu tive muita facilidade com a parte da qualidade da entrega. Por quê? Por conta de eu ser engenheiro civil, de eu ter todo o meu histórico trabalhando com fiscalização de obras. O meu trabalho sempre foi ver defeito na obra, né? Então, eu acho que você tem que investir no início, na qualidade da entrega da vistoria. Na qualidade da entrega da vistoria que você vai entregar. Porque, assim, a gente tem todas as ferramentas na mão. Eu falo muito que a tecnologia da rede é um negócio fantástico, né? O recurso que a gente tem, os recursos, o aplicativo, a tecnologia, o painel não trava, não dá problema. Quando trava é umas coisinhas bobinhas de 2, 3 minutos, 5 minutos, voltou já, não sei o quê. Não é uma coisa que a gente fica assim uma tarde inteira sem painel. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu, né? Então, assim, a gente tem as ferramentas na mão para fazer, é só a gente fazer bem feito, né? E eu gosto muito de falar isso pros vistoriadores, quando a gente vai treinar também, né? Então eu acho que é isso, a pessoa que vai investir numa nova franquia, ele focar primeiro em deixar o produto dele com uma qualidade excelente. Porque o que a gente entrega é isso, é excelência. A gente entrega um trabalho de precisão, né? Então a gente tem que entregar excelência. A gente é considerada a maior do Brasil e a melhor do Brasil, então a gente tem que fazer jus ao nome. Exato. Não é? Então é isso. Então é focar na excelência do produto e depois treinar uma equipe bem treinada. Tendo isso, o sucesso na venda ele é consequência. Porque hoje ainda o boca a boca vale muito. Né? Você vê lá em Rio Preto, pra você ter uma ideia. Eu tenho um amigo que tem uma imobiliária e ele não faz vistoria comigo por causa de preço. Só que se alguém bater lá e pedir para ele indicar uma empresa de vistoria, ele indica eu. Entendeu? Então, quer dizer, a gente focar nessa qualidade. Agora você vê o time lá do lado de Rio Preto, do Mirassol, que subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Foi um monte de jogador famoso para lá. Todas as vistorias de todas as casas, todos alugaram casa mobiliada de altíssimo padrão, nos condomínios de mais alto padrão. Todas as vistorias foi a gente que fez. Olha que todas. E vistoria avulsa? Ou pela imobiliária? Ou por imobiliária ou por alguns corretores, parceiros. Eu tenho bastante corretor. A gente pegou muito nome no alto padrão lá. Né? Porque a gente faz bem detalhado, faz com bastante calma, dou um diferencial, faço uma cartinha pro cara, entrega uma pendrive num envelopinho, tanto pro proprietário quanto pro inquilino, mando para ele as orientações de contestação, coloco junto na pendrive, coloco aquele videozinho de orientação de contestação e mais o PDF, coloco na pendrive também. Falou, tá aqui dentro tem os arquivos também te orientando a contestar, caso não tenha alguma coisa que não esteja de acordo, né? Que você não concorde na vistoria e tal. Então a gente faz esse trabalho diferenciado, sabe? No alto padrão. Legal, Paulinho. Show de bola, cara. Não é à toa, né? Que você tá crescendo assim. E que com certeza não vai parar por aí. Tu pretende adquirir mais franquias? Então, eu tô com um projeto para fazer, que agora eu tenho a Reparo Fácil para tocar também, né? Então, Fala um pouquinho. Então a gente pegou, né? Na verdade, eu fui o primeiro franqueado da Reparo Fácil. Quando o Juliano veio com a ideia, eu falei, eu quero. Não precisa nem Sim. Não tinha, acho que nem CNPJ ainda, não tinha nem nome. Eu falei, eu quero. Só que eu demorei um pouco para começar a operação, porque eu tinha um parceiro inicial lá, mas aí acabou não dando certo. Aí depois eu tive que ir em busca de um outro parceiro para ser o executor, né? Para entrar com mão de obra, turma, pintor e não sei o quê, tal. E aí a gente está começando
agora a operação da Reparo Fácil, né? Que é um nicho de mercado maravilhoso, né? Que eu acho que hoje a maior dor da imobiliária é a prestação de serviço. É a maior de todas, né? A gente trabalha com muita coisa que são as dores, né? Que é a vistoria, tudo, mas a prestação de serviço eu acho que é a maior dor das imobiliárias, né? Então é um negócio que tem tudo para dar certo, tudo para escalar, tudo para alavancar. Mas eu até estava comentando com o John ontem, né, dessa ideia que eu tenho para poder escalar em cidades menores do que 100 mil habitantes. Porque, assim, a nossa vistoria hoje, para esse tipo de mercado, às vezes ela é um pouco cara. Mas, assim, se fizer uma ação, eu tenho essa ideia na minha cabeça, fazer uma ação em conjunto, por exemplo, numa cidade de 70, 80 mil habitantes, não é difícil você chegar numa associação comercial, contatar o cara que é o presidente da associação comercial daquela cidade e chamar as imobiliárias. Você faz um evento na associação comercial para as imobiliárias da cidade. Apresenta a solução, mostra, leva a parte de seguros, a parte de vistoria. A gente tem essa solução aqui. Pode levar até em conjunto com a Reparo Fácil também. Falou, a gente tem essa solução, faz sentido para vocês? Faz. Então, a gente vai, vistoria, tal, seguro aqui, a gente vai cobrar o mesmo valor igual para todo mundo. E eu preciso, para eu poder trazer essa operação aqui para vocês, eu preciso ter um volume aí de 90, 100 vistorias no mínimo, né? Para a gente ter. Então, beleza, 2, 3 imobiliários, faz sentido. Somou a quantidade de vistoria, deu? Entrou. Fechou. Mesmo que não fizesse sentido para todas no começo, depois vai vir, né? E você já chega já mostrando para todo mundo. Então, todo mundo já vai saber que tem aquela solução ali. De repente, uma hora você comanda, você faz a cidade inteira, todas as imobiliárias da cidade, né? Então, assim, porque aí você não precisa... Você contrata vistoriador lá na cidade e treina. Você não precisa ter operação lá na cidade além do vistoriador. Né? Só com o vistoriador já dá para suprir. Então, eu tenho essa ideia, sabe? Eu tenho essa ideia de fazer isso pegar ali no meu círculo ali entre São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, mapear todas essas cidades e ir fazer uma primeiro, né? É aquilo lá, um passinho de cada vez, crescendo, estruturando, né? E em cima disso a gente fazer dentro desse círculo aí, né? É uma ideia que eu já tenho faz bastante tempo já. Não, e faz super sentido, Paulinho. Faz super sentido isso, sim. E assim, quando tu entrou na rede, quando tu comprou a franquia, a rede tinha vistorias. Ainda é o carro-chefe da rede, né? Mas depois entendemos que a jornada da locação fazia sentido a gente levar mais soluções, né? Então, agora a questão das manutenções e a gente está muito forte ali com a Lado Bom Seguros, que também está sendo aí, que é mais um produto para tu levar para tua região. Sim. Como que tu tá saindo aqui agora, né, de Floripa? Nossa, o gás está no último, tá até igual Maré Fumaça, que você tem que puxar um pouco para soltar um pouco de energia, né? Puxar o apito da Maré Fumaça, né? Doido para chegar já, né? E levar, mostrar essa solução, né? Principalmente para as imobiliárias que não fazem nada com a gente. Lógico, né? Que não é chegar lá e vender, mas assim... imobiliárias que eu já fui, que eu já fiz reunião, que eu já fiz vistoria de degustação, tudo, e que a gente acabou não fechando, às vezes por causa de valor, esse negócio dos seguros, com todo o retorno, com toda a bonificação que tem para a imobiliária, ele é muito vantajoso, né? Nesse formato que ficou agora, né? Eu acabei de sair de lá agora, a gente passou a manhã lá hoje, né? Tirando dúvidas, conversando, tivemos um café, o John tava lá, foi muito legal, né? E então a gente volta com muito gás para levar essa solução completa para dentro da imobiliária, né? Porque é vantajoso para a imobiliária também, ele acaba ganhando dinheiro, ele é aquilo que, não sei quem que falou isso na palestra, você levar para uma imobiliária, acho que foi o Juliano que falou isso, se você levar para dentro de uma imobiliária uma solução que resolve o problema dela e ela ainda ganha dinheiro com isso, quer dizer, quem que não quer? Né? Então é isso, então, nossa, eu tô voltando muito animado, né? Já liguei a minha esposa, trabalha comigo,
comigo, a Lara, né? Ela é meu braço direito e o esquerdo, eu falo, porque se não fosse ela, eu não poderia estar aqui, né? Ela me ajuda muito, incorporou muito, gosta do que faz e ela, vixe, sem ela hoje não seria nada a Rede Vistorias. Só que ela é meio antissocial, ela não gosta de vir nos encontros, ela não gosta de ir nas imobiliárias. Ela gosta dos bastidores. O negócio dela é os bastidores, mas ela desempenha, assim, maravilhosamente o papel dela dentro da rede, né? E eu falei pra ela, ó, trava minha agenda a semana inteira, semana que vem eu vou fazer só comercial, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. É só comercial, não marca nada pra mim. Semana que vem minha agenda é só comercial. Sim, tu tá indo empolgadíssimo. Não, todo ano, né, o evento, o RV Experience, ele é uma injeção de ânimo pra gente, né? A gente volta daqui renovado, porque além dessa troca de conhecimento, da gente estar aqui, porque a gente cria, né, amizade também, né? Ontem lá, ó, tô me emocionando aqui já. Ontem eu comecei a ver o Mikael falando lá, eu comecei a chorar. Cara, o Mikael porque é muito parecido com tudo que aconteceu comigo, entendeu? Era muito parecido. Depois eu fui lá, dei um abraço nele, comecei a chorar, né? A hora que ele terminou também. Então, assim, renova. A gente volta muito renovado. Com muito gás, com mais esperança, com vontade de fazer, de acontecer, sabe? É muito, muito bom. Cara, muito legal, gente. E, assim, o Mikael também, ele é outro franqueado da Rede Vistorias, a gente vai bater um papo com ele aqui também. Na verdade, se você quiser assistir o episódio dele, eu já vou deixar aqui o card do episódio dele também para assistir. Todos os franqueados da Rede Vistorias, assim, eles são sensacionais. Vocês estão vendo que é emoção pura, porque a Rede Vistorias é uma família, né? E é que cresce, a gente dá oportunidade para outras pessoas, né? E vistoriadores, e também para vistoriadores trabalhar na rede, para eles também comprarem franquias. Então, é um círculo ali muito bacana, assim, né? É muito, muito gratificante ter, né, essa família, assim, né? Sim, a gente poder trabalhar junto, com certeza, né? Com certeza. Nossa, muito legal. E agora tu tá indo, então, lá para Ribeirão, né? Para São José do Rio Preto, lá para Ribeirão Preto, levando também seguros, levando lá para eles toda essa solução, né? Dentro da tua franquia, além das vistorias, os seguros. E é muito legal, muito bacana, Paulinho. Muito legal mesmo. Obrigada, viu, pela tua participação. A gente já está finalizando, uma pena. Eu que agradeço. Mas a gente queria ouvir, eu queria ouvir muito mais. Assim, a história de vocês é muito legal. Também me motiva, me inspira também a seguir aqui na rede. Sim. Sabe? Sim. A criar mais conteúdos para ajudar vocês com os certeza. Também. Não, vamos te levar para lá, já te falei. Bora. Vamos fazer um mini RV Experience do estado de São Paulo, lá juntar todas as franquias e levar a Aline lá para os historiadores ouvirem o que você tem para falar, né? Você lembra que no primeiro, logo que você entrou na rede, no primeiro RV Experience que você participou, a hora que você terminou a tua palestra, eu fui lá, agachei do teu lado, falei, nossa, mas eu queria tanto que meus historiadores estivessem aqui para ouvir isso aqui que você falou. Porque é real, né? Assim, e aí o que eu levo para eles é o que eu vivi na prática. Sim. Sabe? E também tive dias de vontade de desistir, enfim. Então, isso para mim se tornou uma carreira. E a gente tem que passar por essa arrebentação ali, né? Quando tu entra ali, tem um período mais turbulento, mas depois vem um mar mais calmo. Sim. Né? E é só dar continuidade, mas é bacana. É isso aí. E a gente ter pessoas assim como, né, como tu lá fazendo, dando esse suporte todo ali, é um diferencial. Ô, Paulinho, vamos fazer uma dinâmica final aqui? Bora. Na roda com o Paulinho, vamos lá. Completa a frase para mim, tá? Eu só contrato alguém quando percebo que essa pessoa tem comprometimento e responsabilidade. Perfeito. Um erro que eu cometi no início e eu não cometo mais tipo assim, menosprezar o nosso produto em termos de valor, né? Então, no começo eu vendia muito assim, eu abaixava o preço para fechar, para trazer o cliente, eu fazia qualquer coisa para pôr o cliente para dentro. Hoje eu já não faço mais isso. Hoje eu valorizo demais o nosso produto e a nossa entrega. Então, tu comentou isso, que o teu amigo tem uma imobiliária e ele não fecha por causa de preço, e mesmo ele sendo teu amigo, mas assim, o meu produto é bom, se você trabalhar comigo, paga o que ele vale. Sim, é isso, é isso. É isso aí. O maior segredo para manter o padrão de qualidade é?
fazer um controle de qualidade, né? Fazer um controle de qualidade. Perfeito. Se eu soubesse dar só uma dica para quem quer crescer com constância, seria? Focar na qualidade da entrega, do seu trabalho, não só do produto, não só da vistoria em si, né? Focar na qualidade da entrega do seu trabalho, porque a entrega não é só a vistoria, é você atender bem seus clientes, ter um tempo de resposta rápido, né? Nos canais de WhatsApp, né? Com aquele negócio de fazer, todo mundo faz grupo de WhatsApp, isso aí me ajuda muito. A gente fazer os grupos de WhatsApp para atendimento das imobiliárias, né? Tudo. Sim. Então, acho que é isso, é focar na qualidade da sua entrega. Sim. É isso. Facilita a comunicação, os grupos também, certeza, né? Com certeza. Paulinho, então, a gente vai encerrando. Deixa aqui, por favor, as tuas redes sociais, o teu contato, para o pessoal lá da tua região entrar em contato contigo para conversar mais, para saber sobre os serviços que tu oferece, até vistoriadores que quiserem trabalhar contigo, imobiliários que quiserem fazer parcerias também. Fica à vontade. O nosso Instagram é o @Grupo RV _Rio Preto, né? E o de Ribeirão é Grupo RV _Ribeirão. Ribeirão, tá. E o telefone pode entrar em contato com o meu mesmo, o meu pessoal, né? Que eu atendo. Eu gosto muito de atender todo mundo, fazer esse primeiro atendimento, né? Sim. É o 17 99 132 0564. Pode ligar lá, pode chamar que a gente tá à disposição. Vamos tomar um café. Opa, ou uma cerveja também, né? Depende de quem for. Paulinho, quero te agradecer demais a tua presença. Muito obrigado mesmo. também, foi muito legal. Me emocionei de novo. Isso. Eu aproveitei aqui o evento, né? Para quem não sabe, a Rede Vistorias tem uma vez por ano um evento que é o RV Experience, que a gente traz, a Rede Vistorias traz todos os franqueados do Brasil para a gente ter essa troca, né? E eles saindo daqui motivados, né? Renovados ali para levar para a região de vocês aí mais produtos e soluções aí para a jornada de locação. Obrigada mesmo, viu, Paulinho? Obrigado, eu que agradeço. Muito legal. Legal. Muito bom. Gente, então a gente encerra aqui, né? Mais um episódio do VistoriaCast. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você é da região aí de Ribeirão Preto, São José, então, por favor, comenta aqui, entre em contato com o Paulinho, ele deixou aqui o contato dele, as redes sociais, tenho certeza que vai fazer diferença aí na sua jornada de locação. E já aproveita que você vai comentar e curtir esse vídeo, já segue lá nas redes sociais, @SomosGrupoRV, @VistoriaCast e @Aline Vistorias Humanizadas, que eu tenho certeza que vai ter bastante conteúdo para ajudar você aí na sua jornada de locação. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.